Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para mais um episódio de Jesus em toda a Bíblia. Neste programa, como todos os domingos, semanalmente, um episódio em que nós discorremos sobre Jesus em toda a palavra de Deus. Personagens que fazemos um paralelo com a vida de Jesus, profeticamente, naquilo que foram os momentos vividos e também a figura profética do Senhor Jesus. Estamos falando especificamente de Moisés, a figura de libertador do povo, aquele que foi chamado pelo Senhor, preparado, forjado pelo Senhor para uma ação passados quase 400 anos no Egito, o povo, após a morte de José, para levar o povo de volta a Canaã. E nós vamos falar desde o chamado, que se deu muito antes da sarça. Não é isso, pastor Lourenço? A paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai do Senhor, os nossos irmãos que estão conosco. Vou ler um texto, pastor, da palavra, que é o nascimento de Moisés. E como o senhor disse que o chamado dele não começa lá com seus 80 anos de idade, mas o seu chamado começa desde o seu nascimento, e essa é a semelhança da pessoa de Moisés com o Senhor Jesus, eu vou ler aqui um texto da palavra que diz assim: E o rei do Egito, Êxodo 1, verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. E agora, pastor, vou migrar para o capítulo 2 de Êxodo, e eu vou ler aqui Êxodo 2, verso 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E agora, pastor, fazendo um paralelo, vou ler um outro texto ainda, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim, Evangelho de Mateus 2, 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi-se para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Ou seja, Moisés, ele é hebreu, ele nasce entre os hebreus, ele é levado para o Egito e o Senhor o chama, assim como Jesus. Jesus estava no Egito. Aí olha o que diz a palavra. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Ou seja, havia uma profecia, pastor. Dentro da sua fala inicial desse programa, nós estamos participando, a gente precisa ter essa atenção. O chamado de Moisés foi profético. E assim como havia um decreto para que ele fosse morto, assim também havia um decreto para que Jesus também fosse morto. Então eis aí a semelhança de um com o outro. Exatamente, pastor Lourenço. É importante também nós lembrarmos que o contexto era de morte no Nilo. Sim. As crianças, elas eram mortas em função de serem menino.
E esse era o objetivo, era enfraquecer o povo. E nós sabemos, por referência profética e histórica e bíblica, de que havia uma orientação para que a herança não se perdesse, né? A herança deveria ficar entre as tribos, né? Então, querido, nós temos um projeto que ele está relacionado a fatos históricos, mas principalmente a fatos proféticos. Como alcançar o profético? E foi isso que em todos os episódios desse programa nós fizemos questão de frisar. E citamos também, pastor Lourenço, um texto que no início do programa também nós enfatizamos muito, que fala exatamente isso, que nos leva a procurar examinar as Escrituras, porque julgamos ter nelas a vida eterna, e Jesus disse, são elas que de mim testificam. Então nós vemos aqui na fala do pastor Lourenço, nos textos correlacionados em Êxodo e Mateus, profeticamente esse paralelo ele é importante. Com os bons personagens, nós vemos aqui a como realizar a obra, como fazer a obra, como alcançar o profético. E com os maus personagens, nós vemos também a como não fazer. Não é isso, pastor Leandro? Sim. A como não realizar a obra. Então nós vamos ver que a mescla aqui, ele sempre foi um projeto do inimigo. Dividir para enfraquecer. Mas o Senhor, meus queridos, ele só precisa de um fiel. E esse fiel, Deus, ele é fiel. Ainda que o homem não seja fiel, Deus, ele permanece fiel. Mas é interessante, pastor Lourenço, porque Joquebede, que é a mãe de Moisés, né, os pais ali, eles foram sábios, né? Sim. E fora exatamente quando a filha de Faraó foi se banhar no rio, a sua serva, que era a irmã de Moisés, ela que, junto ao junco ali, ela prevê aquele encontro, aquele momento, né? Prefigurando ali a figura, até mesmo a figura da igreja, pastor Lourenço, porque é aquela que ela valoriza o profético. Então, a filha de Faraó, ela vê aquela criança bela, ele foi escondido por 3 meses. E isso é muito importante para nós, porque está relacionado com o projeto Trino e Uno. É o projeto do Pai. Pai, Filho e o Espírito Santo. Por 3 meses. Então, fala de um tempo profético. E ali, a filha de Faraó, então, ela vê graça, porque a graça estava sobre Jesus, estava sobre Moisés. Por quê? Porque era profético. Isso é que é importante. Não foi uma liderança que se fez. Ele não foi líder porque ele se destacou, muito pelo contrário, né? Ou porque ele estudou no Egito, foi formado para ser um faraó e depois rejeitou. Nós vamos chegar nessa parte, que é maravilhosa, né? Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, enfim, vai ser tema de alguns programas à frente. Mas nós vamos ver ali, pastor Lourenço, que a irmã de Moisés, então, ela toma uma providência junto à filha de Faraó e diz assim, olha, procuremos então, entre os hebreus, uma ama, alguém que possa cuidar dele para você. E ela achou interessante a ideia. Por que isso, pastor Lourenço? Porque é exatamente a figura da igreja, aquela que gera por milagre, aquela que mantém o filho vivo com sabedoria, com discernimento, ela sabe como manter a profecia, né? Petumou ali, né, aquele cestozinho, prefigurando aquela figura do betume, a figura do Espírito Santo, né, que protege o sangue de Jesus. Então, nós vamos ver que tudo foi providência. E Joquebede, ela dá um ensino para Moisés, desde pequeno, de que ele era hebreu, ele não era egípcio. E alguns até fazem essa confusão, né? Moisés foi o fundador do povo hebreu. Não, o povo hebreu, ele foi chamado antecipadamente. Foi gerado da família de Jacó. Isso, foi um chamado de Abraão,
com o chamado de Abraão, Deus escolheu uma nação, até que ali eles tinham uma identidade. Mas aquela identidade precisava ser preservada. Sim. É isso, pastor Lorena. Então nós também temos uma identidade que tem que ser preservada. E como que essa identidade vai ser preservada? Você mãe, você avô, você pai, você tio, que ouve e vê muitas vezes nas nossas igrejas a classe de 0 a 3, a classe de pequenos, intermediário, adolescente, a classe de jovens, porque nós ensinamos aos nossos filhos, aos filhos da igreja, aqueles que têm uma herança profética, a como preservar a obra. E pastor, dentro dessa fala do senhor, o texto aqui na palavra diz assim que, não podendo mais esconder o menino, então colocou-o dentro de uma arca. E a palavra diz assim em 2:4, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. É interessante esse aspecto porque, como o senhor disse, né, 3 meses, 3 momentos. A palavra do Senhor, ela também é dividida em 3 momentos. A operação do Pai, a dispensação e o ministério do Filho, e agora o governo e a direção do Espírito Santo. A palavra de Deus não é dividida em 2 momentos, Velho e Novo Testamento, ou Antigo e Novo Testamento, não. Mas são em 3 dispensações diferentes. Exatamente. Assim como na vida de Moisés também nós veremos, né, 3 momentos. Nós veremos um Moisés que passa 40 anos no Egito, nós veremos um Moisés que passa 40 anos constituindo a sua família, sendo pastor de ovelhas, e nós vemos um Moisés que caminha uma jornada de 40 anos com o povo no deserto. Então, 3 dispensações também. E você vai ver que, primeiro, ele é instruído em toda a palavra. Depois, ele pastoreia, que é o ministério de Jesus, ele torna-se pastor. E depois, ele volta agora como agente direcionador que levou consolo ao coração daquele povo. Nós estamos rumo à terra prometida, que é a figura do Espírito Santo. Então, esta arca betumada por dentro e por fora, com esses juncos que desce pelo Nilo, fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que contém dentro dela, a palavra de Deus é o que contém dentro dela o mistério que o Senhor usa para salvar o homem, para salvar a nossa vida. Então, o que muitos não conseguem ver, porque a palavra precisa ser descortinada, a arca precisa ser aberta, você precisa olhar o que tem dentro para você entender o mistério, o que muitos não conseguem entender, a igreja consegue entender. Por quê? Porque existe um acompanhamento, a irmã, ela acompanha a palavra diz assim, para ver aonde ele vai chegar. Então existe uma linha, existe um acompanhamento, a palavra nunca esteve sozinha, nunca esteve vazia, mas todo o momento da palavra acompanha uma ação de Deus para salvar, para a salvação da vida do homem. Então você olha o Velho Testamento ou o Antigo Testamento e você vê Deus falando de um povo, vê Deus usando as suas histórias, as suas guerras, a sua formação, a sua geração, apontando e instruindo como Deus faria, revelando todas as coisas para anunciar a mim e a você agora, igreja gentílica, o seu amor. E aí você vê Jesus estabelecendo o período da graça e a sua mensagem sendo ampliada aos 4 cantos da terra, que é exatamente isso que acontece na vida de Moisés. E apesar de ser, né, pastor, um dos programas iniciais, mas você que nos acompanha, nós estamos aqui, nós vemos a maravilha que é a palavra do Senhor, a revelação do Senhor no contexto diário da igreja. Então, esse Zafenat Paneia, o Salvador do mundo, como nós aprendemos, esse trigo, esse alimento, que é o que alimenta a nossa alma e descedenta a sede da nossa alma. E pastor, voltando aqui um pouquinho, a palavra diz assim que ela deu uma sugestão, né? Ela deu uma sugestão. Foi uma sugestão, isso aí é uma revelação. Assim, né? acha uma ama, de repente entre as filhas dos hebreus, para poder cuidar dele. Foi exatamente a sua mãe. Né? E é o zelo da igreja. Nós somos a igreja fiel que cuidamos do menino. Né? Nós cuidamos do menino. E preservar a criança viva. Preservamos o filho vivo, pastor. Para quê? Para que ao sair daqui, ele seja anunciado como Salvador. Então, a igreja gera o filho, a igreja cuida do filho, a igreja vê o filho e sabe que Deus
tem uma promessa. É verdade. Pastor Lourenço, é interessante que o nome Moisés significa tirado das águas, né? Então, num primeiro momento, nós vamos ver o nascimento, a preservação, mas ele foi tirado das águas, né? Sim, Prefigurando ali o novo nascimento, quando nós temos essa esperança, né, de que todos aqueles que crescem, aprendem, um dia vá viver essa experiência, como Jesus também, né? O ministério dele foi exercido quando ele batizou João Batista, né? E apontou, eis o Cordeiro de Deus, e ali ele inicia de fato o sim. ministério. E os nossos filhos também são assim, né? Quer dizer, tirado das águas, né? Então, É o histórico da igreja, é né, o histórico pastor? da igreja. Ele veio sobre as águas. É interessante, queria fazer aqui um paralelo, né, de Jesus, né, a figura do rei criança, bebê, com o rei da glória. Moisés, ele que parecia estar destinado à morte, ele foi resgatado, tornou-se príncipe no Egito, né? E ele foi exatamente aquele que estava destinado à morte, ele viveu. E Jesus também, ele veio e Posso ler havia o um texto? juízo. Pode, por favor. Posso ler o texto? Palavra do Senhor assim, Isaías 9, 6. Perfeitamente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, E Príncipe da Paz. É o príncipe que você falou. Que maravilha, viu, meus irmãos? Então, nada está perdido. Era profético. Isaías, que profetizou 740 anos antes de Jesus, profeticamente. Nós vamos ver aqui, pastor Lourenço, Gênesis, né? Nós vamos ver, perdão, Êxodo, nós vamos ver o profeta Isaías e Mateus, exatamente selando esse projeto trino e uno, esses três momentos na história da humanidade em que Deus, ele marcou, ele selou Jesus como o nosso Salvador. Querido, a história é muito rica, pastor Lourenço, creio que nós possamos aqui finalizar e damos sequência. Eu gostaria de ler só mais um texto, Por pastor, favor. que eu acho que faz uma referência exata dentro daquilo que, como o senhor disse, né, que ele foi levantado como príncipe. A palavra do Senhor também, Salmos 24, verso 10, diz assim: quem é este Rei da Glória? Exato. O Senhor dos Exércitos, ele é O Rei da Glória. Então, ao ser tirado das águas ali, ninguém esperava que Moisés se tornaria o grande libertador do povo hebreu naquele momento. E esse Jesus, nascido num ambiente simples, né, completamente diferente de tudo, porque não achou-se lugar para que ele nascesse, mas de forma gloriosa. Esse Jesus é o príncipe da paz e ele é o poderoso Rei da Glória que veio para salvar a nossa vida, tirando-nos deste mundo aí fora e levando-nos para a sua maravilhosa luz. Interessante, pastor Lourenço, que a história de Moisés nos lembra que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas. Mesmo que num ambiente de caos, injustiça, que muitas vezes parece prevalecer, a providência de Deus age. E nós vamos ver de forma oculta, mas a igreja sabe que é o profético, silenciosa, usando pessoas, personagens, servos, eventos para cumprir o seu propósito. Sim. Na vida de Jesus, na vida de José, na vida de Moisés, na vida do pastor, na minha vida e na vida de você que nos acompanha. Portanto, o seu propósito não se pode impedir. Não se pode. E podemos, assim, confiar nele, trabalhando a nossa vida, mesmo em meio a dificuldades. Moisés, ele foi o libertador. Então, meu querido, nós vamos encerrar aqui esse episódio. Continue conosco. A paz do Senhor Jesus. Pastor Lourenço, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Luiz, mais um dia. E aos nossos irmãos, a paz do Senhor.